Antes de trazer o tema, de trazer o comentário, dizer aqui que o nosso comentarista do Direto ao Ponto, nas quartas-feiras, o promotor de justiça Sérgio Diefenbach, foi mais uma vez premiado, enfim, recebeu condecoração porque tem feito um trabalho diferenciado. A Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, e o promotor de justiça aqui em Lajeado, Sérgio Diefenbach, designado para atuar nas questões relacionadas aos desastres climáticos no Vale do Taquari, foram os escolhidos para receber nesse ano o prêmio Miguel Velásquez de Direitos Humanos. A entrega do prêmio, que está em sua 10ª edição, foi feita na manhã da última segunda-feira, dia 16, pelo Procurador-Geral de Justiça, o Alexandre Saltz, no foyer do auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, parabenizar, né? Acho que é justo o reconhecimento, a gente sabe do esforço que o senhor está fazendo, de quantas vezes está viajando. Muitas vezes já encontrei até o Dr. Diefenbach, vamos lembrar aqui, lá em Cotiporã, que a gente esteve visitando, né, a usina hidrelétrica lá de Cotiporã, uma das usinas ali das barragens da Ceram. Lá estava o Diefenbach, fizemos a participação de lá até do programa, e tantas outras. O promotor Diefenbach está encantado, está em Mussum, está em Cruzeiro, está em Estrela, está em Lajeado, fazendo essa mediação, esse trabalho aí para a reconstrução da nossa região. Algumas medidas, algumas tomadas de decisões que não são simpáticas, né, para tirar uma família, dizer, olha, você não vai poder voltar para onde você gostaria de voltar, onde sempre você morou, porque você pode ser atingido de novo por uma enchente. Então faz parte também do trabalho de um promotor, e começaria por esse ponto, mais uma vez aqui parabenizando por esse trabalho e por mais esse reconhecimento, doutor Diefenbach. Bom dia, parabéns. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom dia. Amigos, ouvintes da Rádio Independente. Sim, cada vez que a gente é lembrado por uma homenagem ou por uma referência dessas, surge um misto de emoções e sentimentos, né? Os primeiros deles, obviamente, que são de agradecimento, orgulho, honra por ter sido lembrado, mas ao mesmo tempo vem um sentimento de muita responsabilidade, porque esses carimbos que terminam sendo colocados na gente nada mais são do que um apontador de responsabilidade para seguir atuando nestas matérias, nesses temas, e tentando melhorar o máximo possível. E eu dizia lá, quando recebi esta homenagem, que também eu tenho um pouco de sentimento de vergonha nesta situação, porque é muito angustiante nós trabalharmos numa função encarregada de defender e lutar os direitos fundamentais da pessoa humana e não conseguir implementá-los como um todo. Não é nada agradável nós trabalharmos numa comunidade, num país, numa cidade que ainda não consegue ter creche para todas as crianças. Não é nada agradável nós vermos que nosso país está envelhecendo e a previdência ela é frágil, que nós não conseguimos erradicar a pobreza, que nós não conseguimos sequer diminuir as desigualdades sociais, todos esses direitos fundamentais que estão lá na Constituição Federal. Mas esses pontos eles servem apenas para nos dar força para seguirmos lutando e trabalhando com muita consciência de que nada dessas mudanças sociais e de país acontecem por uma ordem judicial ou por uma ação ajuizada, acontecem pela construção de uma sociedade como um todo. Mas isso nós podemos conversar uma outra hora, inclusive, sobre o que são direitos humanos, né? Por que são tão odiados por alguns, por que são tão desconhecidos por outros tantos. Talvez já fique combinado o tema para a próxima semana, se vocês me lembrarem. Vamos lembrar. Hoje eu gostaria de conversar, de contar um pouco para vocês e comentar com os ouvintes. Nós participamos ontem numa audiência na Justiça da Infância e Juventude, e já uma outra no início do mês, que são as duas das audiências talvez mais interessantes e emocionantes que aconteçam na Justiça da Infância e Juventude, que se chama da entrega voluntária de uma criança para a adoção. O que significa esta audiência? Como é que isso se encaixa? São aqueles casos em que uma mãe gestante, normalmente logo após o nascimento da criança, ela manifesta o interesse em entregar essa criança para a adoção. Por isso que se chama de entrega voluntária. Muitas vezes nós estamos aqui nos degladiando por ações de retirada da criança, de destituição do poder familiar de uma mãe, de colocação num abrigo. Nesse caso é diferente, é quando a própria mãe, voluntária e conscientemente, entrega
o seu nenê recém-nascido para ser adotado por uma outra família. E a lei prevê que a mãe que queira fazer isso, e essa é a importância desse comentário, e que ela receba todo o atendimento e atenção do juizado da infância. Ela é acolhida pela assistente social, ela é também acolhida pela rede de saúde do município, a rede psicossocial de acompanhamento para que a gestação ocorra da melhor forma possível, para que o parto ocorra tranquilo e que esta decisão dela seja pensada, seja confirmada e seja ratificada, inclusive, na audiência judicial que tivemos ontem. Não é um procedimento comum, ele acontece poucas vezes no ano e, casualmente, nesse dezembro, 2 mães entregaram seus nenês recém-nascidos conscientemente para a adoção. Então, na audiência, ela é assistida por defensor, ela é ouvida pelo juiz, pelo Ministério Público, ela é acompanhada pela assistente social, ela confirma o seu desejo consciente disso e ainda tem um prazo de 10 dias para eventualmente voltar atrás nessa decisão. Passados os 10 dias, se extingue o poder familiar dela sobre a criança e a criança é entregue para uma família adotiva, que temos, obviamente, um banco de dados grande com casais ou não casais aptos para a adoção. Então, estas 2 crianças que estão vindo agora ao mundo estarão, e eu disse isso a esta mãe, esse gesto dela é um gesto de amor. É quando a mãe consegue fazer a compreensão de que ela não conseguirá exercer a maternidade a contento e entrega a criança num enorme gesto de amor para que outros consigam fazer a proteção, a maternidade e a paternidade daquela criança. É importante que outras mães que possam estar nos ouvindo e possam estar numa situação de angústia dessa natureza, que elas saibam que podem procurar o posto de saúde, podem procurar a estratégia de estudo na família, podem comunicar isso no hospital no momento do parto, falar com o assistente social, falar com o psicólogo, podem procurar o juizado, procurar a promotoria, que serão acolhidos para amadurecerem o seu pensamento. E é muito importante também, e o juiz enalteceu isso na audiência, de que não nos é dado fazer qualquer julgamento sobre isso, de saber o porquê, qual é a razão, se isso está certo ou se isso está errado. Isso é uma decisão, isso é um ato de respeito à mãe, de respeito à gestante. Apenas se verifica se ela está consciente daquela decisão e dos efeitos que ela vai tomar. Então, ter essas 2 audiências no mês de dezembro, numa virada de ano, verificar gestos de amor que borbulham, que transbordam e que entregam para outras famílias, são momentos que nos emocionam, assim como sempre são emocionantes essas 2 audiências. Essa era a contação da minha história e o recado que eu gostaria de deixar aos nossos ouvintes da Rádio Independente. Eu não sei se é possível informar, né, mas a gente fica com essas dúvidas. Assim, por exemplo, essas crianças, né, que no caso são 2 situações aí. Essas crianças, elas já nasceram? Já nasceram. E nesse período em que a mãe talvez ainda esteja decidindo, né, nesses 10 dias, permanece com a mãe, já vai para algum outro local? Ou como é que funciona? As famílias já estão ali a postos, aguardando a mãe, então, confirmar o que ela já disse? Há 3 possibilidades nessas situações. Então, nesses 2 casos, como foram partos bem recentes, as crianças ainda estão no hospital. Tá? Precisam de cuidados médicos ainda. Mas se é dada alta a criança, aí ela pode ser colocada provisoriamente nos nossos abrigos, na Saidã e no 300, até que ocorra esta audiência e que passe o prazo dos 10 dias. E, em alguns casos, alguns juízes optam por, desde já, entregar esta criança sob guarda provisória ao primeiro casal que está na fila de adoção. Não é o que o juiz local fez, mas é uma possibilidade que existe também, buscando que a criança, desde mais tenra idade, já esteja próxima do casal adotivo, embora haja riscos, e esses riscos que às vezes você busca evitar. Ora, entrega sob uma guarda provisória, e se nos 10 dias a mãe fundamentadamente se arrepende, tem que buscar de volta a criança. Então, a cautela que o magistrado aqui de Lajeado tomou foi de deixar, elas estão no hospital, se tiverem alta, vão ao abrigo, passados os 10 dias, já a assistente social já está em contato com os casais próximos da lista, porque tem que verificar se fecha as descrições, as condições que cada um colocou, e eles já são imediatamente chamados para receberem, num dos momentos mais bonitos que acontecem dentro do Poder Judiciário, é a entrega de uma criança a um casal transbordando de amor para entregar. É uma emoção que deve ser com frequência, né? Você acaba
acompanhando, né, por participar desses momentos, mas é algo que realmente transborda, né? Transborda. É muito diferente aí, e que bom que a gente consegue ver algumas situações dando certas, outras demoram, né? Exatamente. Gostaríamos que fossem mais rápidos, mais vezes. Por isso que a gente comemora e talvez se emocione mais as poucas vezes que acontecem. Muito obrigada, doutor Sérgio Diefenbach, participa conosco, promotor de justiça, participa conosco no Direto ao Ponto, hoje trazendo essas histórias aí em plena véspera de Natal, né? Também nos faz refletir sobre muitas coisas aí de final de ano também.